Boa noite, boa noite. Boa noite.
O pessoal hoje está demorando um pouco mais a entrar ou são gremistas e vão matar para ver o jogo? Às vezes tem uns que estão trabalhando, né? Mas Não, teve gente que me mandou mensagem. Teve um que me mandou mensagem, que estava no turno. daqui a pouco já tem gente, até umas 7h05, até umas 7h10 aí. Tem os atrasados, né? Sempre tem. Não, eu pensei nisso porque antes da aula de ontem, a aula de hoje ia ser sobre CLP, que é uma aula maior. Aí, como eu tenho problema em dia de jogo, assim, com os alunos por questão de falta, eu troquei para pneumática, que era a menor aula que tinha, para tentar, ao menos, prestar atenção por um pouco. Porque dias que eu dei aula na escola, que teve jogo, já fui e não foi. Tipo, a turma só tinha 10 e não foram. Assim. Era tipo um jogo, era Grêmio e Inter jogavam às 7 e aí ninguém foi. Não, sempre tem os sofredores hoje. Hoje, ao menos, um é às 7 e o outro é mais tarde. Daí os Colorado não tem desculpa. É o meu caso. Dá tranquilo para assistir o jogo depois. Mas o pessoal tá chegando. E Johnny Careca. Quer comer? Dois. HDMI. Eu tô sabendo. Eu encontrei alguns locais para HDMI1 perto de você. O primeiro resultado. Eu encontrei alguns locais para HDMI1 perto de você. O primeiro resultado é Calunga Avenida HDMI1. Ô, HDMI1, desliga o áudio aí, HDMI1. Boa noite. Boa noite. Só tava lavar.
Bom, pessoal, boa noite, então. Vamos começando mais uma aula, tá? Para aqueles que entraram antes, eu tinha comentado em relação à troca que eu havia feito, porque hoje a aula seria, eu daria, né? Até ontem já entreguei o cronograma atualizado para vocês. Seria sobre CLP, que é a maior aula que a gente vai ter, a aula mais longa. E aí, como eu não sabia, não conheço a turma, não sabia como é que era a frequência de vocês em dia de jogo, eu optei por fazer hoje a aula de pneumática, que é uma aula menor, por essa questão de ter jogo no horário da aula e depois da aula. Então, já tive alguns dias em que eu não dei aula por causa de não ter alunos dia de jogo. E aí eu optei por fazer essa aula menor, ao menos para conseguir acabar mais cedo e o pessoal que veio conseguir ao menos tá quem gosta assistindo e ao menos para valorizar quem veio e ao mesmo tempo gosta de assistir jogo. Tá? Então hoje é a menor aula que eu poderia dar desses 5 grandes tópicos, é a aula de pneumática. Tá? Então, hoje a gente vai fazer uma introdução sobre esse assunto, vou apresentar a ideia geral sobre as questões de cilindros, tá? Cilindro de simplização, de duplação, as válvulas, como que a gente vê, quantas vias ela tem, tá? Algumas características gerais sobre esse assunto e sobre um tema que é muito no meio da indústria, cada vez mais foi ganhando espaço, que é a pneumática. Tá? Então, o que a gente vai ver na aula de hoje, eu vou fazer algumas considerações iniciais sobre o assunto, apresentar as principais vantagens e desvantagens de utilizar um sistema pneumático, né? Falar sobre o ar comprimido, que é o principal que gera tudo, que rege tudo no sistema pneumático, falar sobre alguns elementos de trabalho e sobre as questões das válvulas, tá? Então, um apanhado geral sobre tudo, tentando trazer para vocês uma ideia geral sobre esse assunto, tá? Então, se a gente fosse definir pneumática, tá? A gente definiria numa frase bem simples, tá? Que é o estudo do ar comprimido e suas aplicações práticas. Então, quando a gente fala de pneumática, a gente associa ao ar comprimido, ao estudo do ar comprimido. Então, essa é a definição mais simples que a gente poderia dar para esse tipo de sistema, tá? A pneumática, ela surgiu há muito tempo atrás, tá? Então, mas não com a intensidade e com o objetivo que ela tem hoje, que ela é utilizada hoje, mas já há milhares de anos se tem essa ideia de utilização da pneumática. Só que quando a gente fala no âmbito industrial, a gente pode dizer que ela passou a ganhar uma maior força, tá? Passou a ser mais utilizada quando os processos automatizados passaram a se instalar. Tá? Então, quando começou a questão de automatização, não como a gente tem hoje, mas lá bem no início de alguns sistemas semi-automatizados, podemos dizer assim, foi que a pneumática passou cada vez mais a tomar conta desse meio e ser cada vez mais utilizada, tá? E também porque ela tem um poder de fazer a racionalização de processos através da utilização de dispositivos pneumáticos, que também é interessante para a indústria, principalmente para quando a gente associa isso a um sistema automatizado. Então, quando a gente fala de atuadores pneumáticos, tá? A gente diz que eles são utilizados quando estão
envolvidas cargas de ordem de até 1 tonelada, tá? Onde a gente vai ter um desejo de movimentar em 2 posições, do início ao fim, seja limitados por batentes mecânicos, então isso pode ser como máquinas de fixação, como transporte de peças, ou quando a gente vai fazer uso de sistemas que vão trabalhar em altas rotações, tá? Na ordem de milhares de RPM, milhares de rotações por minuto. Então, quando a gente fala da pneumática, a gente tem essas restrições de utilização, principalmente associado a carga ser na ordem de até 1 tonelada. Tá? Quando a gente tem o acionamento desses sistemas pneumáticos, tá, sendo feito por controladores elétricos ou eletrônicos, a gente chama esses atuadores, então, de atuadores eletropneumáticos, que é quando a gente faz essa associação da parte elétrica com a parte pneumática, tá? A gente associa essas duas grandezas, essas duas maneiras de se controlar um sistema, e aí a gente fala que a gente vai fazer uso de atuadores pneumáticos, tá? E aí a gente vai poder citar uma série de aplicações que hoje a gente faz uso de sistemas pneumáticos, tá? Então, desde prensas pneumáticas, dispositivos de fixação de peças em máquinas e ferramentas, esteiras, acionamento de portas de um ônibus urbano ou dos trens do metrô, então os ônibus, tanto as portas normais quanto do sistema dos cadeirantes, sistemas automatizados para alimentação de peças, robôs industriais para aplicações que não exijam posicionamento preciso, freios de caminhão, parafusadeiras, lixadeiras, pistolas de pintura, broca de dentista. Então, algumas, desde aplicações no âmbito industrial até aplicações fora desse âmbito, como de dentista, como pistolas de pintura que podem ser usadas no dia a dia para pintar residências, né? Então, ela tem uma gama de aplicações em diversos setores, mas quando a gente fala do setor industrial, ela é mais forte e tem a tendência a ser utilizada cada vez mais, tá? Aqui eu elenquei algumas vantagens bem simples de se utilizar, então, esse tipo de sistema, que é a quantidade, diferente de outros tipos, a gente consegue ter uma gama, uma diversidade desses dispositivos pneumáticos, tá? A gente consegue fazer o uso mais fácil porque a gente tem mais instrumentos disponíveis e aí, dessa forma, a gente também consegue atender a diversas necessidades. Questão do transporte, então, porque não são peças que exijam tanto cuidado, né? Então, é mais fácil. Armazenável, tá? Então, a gente consegue armazenar melhor a questão desses instrumentos. Temperatura não tem tanta influência, diferente de outros tipos de sistema. Questão de segurança, de limpeza, construção, velocidade e regulagem. Então, uma série de vantagens associadas a esses sistemas que podem ser elencados em detrimento de outro, inclusive dos sistemas hidráulicos que a gente vai estar vendo na aula de amanhã, tá? A questão da desvantagem, tá? Tem toda uma questão da preparação associado ao sistema de ar comprimido, vinculado a isso tem a questão da compressibilidade, tá? Mas eu destacaria aqui como principais desvantagens, então, a questão do limite de forças, tá? Por isso que ele tem associado a questão de poder ser utilizado até 1 tonelada,
porque eles não são dispositivos tão potentes assim, se comparados a outros. A questão do escape de ar, porque geralmente a gente faz as conexões com mangueirinhas, e aí às vezes a gente não conecta muito bem, né, no sistema. É muito fácil ter o escape do ar comprimido, e aí se o ar não chega todo, na sua totalidade, até o instrumento, ele não vai conseguir desempenhar toda a sua função, tá? Ou vai desempenhar de forma mais lenta, enfim, ele vai ser afetado de alguma forma por essa falta de ar que ele está recebendo. E a questão do custo é porque, dependendo do tipo de instrumento pneumático que a gente vai utilizar, fazer o uso de instrumentos hidráulicos sairia mais barato, tá? Então, comparado a isso, ele pode ser um pouco mais caro, mas ele apresenta muito mais vantagens, e aí a questão do custo-benefício precisa ser considerada, né? E aí a gente entra na questão do ar comprimido. Então, como eu disse, é o principal assunto a ser falado, é o que rege esse tipo de sistema, tá? E aí, para ter o funcionamento de um sistema pneumático, a gente precisa ter produção e preparação desse ar comprimido, tá? E aí a gente faz uso, primeiramente, dos compressores, tá? O que são esses compressores, então? São máquinas destinadas a elevar a pressão de um certo volume de ar admitido nas condições atmosféricas até uma determinada pressão exigida na execução dos trabalhos realizados pelo ar comprimido. Então, é pegar o ar, tá? E podemos dizer, modificar ele, tá? Nesse caso, seria elevar a pressão dele até tornar ele esse ar comprimido que a gente precisa para estar fazendo o funcionamento desses sistemas pneumáticos. E aí a gente consegue classificar esses compressores segundo seus princípios de trabalho em dois tipos, tá? O de deslocamento positivo e o de deslocamento dinâmico. Aqui eu trago um fluxograma, um resumo sobre esses tipos de compressores, tá? E logo abaixo tem a simbologia deles. Então, essa simbologia vocês vão ver em diagramas PID, que a gente chama, tá? Que são diagramas no âmbito da automação. Se alguém trabalha na parte elétrica, na parte de instrumentação, em alguma empresa, provavelmente em algum momento tenha se deparado com um diagrama PID, que tu recebe, são umas bolinhas com umas letrinhas dentro, e ali tu faz a identificação do tipo de instrumento, que tipo de sinal ele recebe, se é elétrico, se é pneumático, e através desse diagrama a gente consegue saber localizar instrumentos, identificar que instrumentos compõem o nosso sistema. E aí esses diagramas, eles fazem uso, então, de simbologias, e aqui tem esse exemplo, então, do compressor, como que é a simbologia dele. E aí aqui a gente destaca, então, a questão do deslocamento dinâmico e do deslocamento positivo. Mas cada um deles ainda podem ser subdivididos. Então, os dinâmicos em 3 tipos: ejetor, fluxo radial e fluxo axial. A gente não vai entrar tanto nesse mérito, mas só para vocês estarem cientes e saberem da existência desses tipos. E o deslocamento positivo, questão dos alternativos e dos rotativos, tá? Então, a gente tem diversos tipos associados a esses dois grandes grupos, os dinâmicos e os positivos. Mas o que são esses dois grandes grupos, que é o que a gente vai ver? O deslocamento positivo, tá? Então, que tem o princípio, a ideia de reduzir o volume, tá? Então, o ar ele é admitido em uma câmara isolada no meio exterior, onde seu volume é gradualmente diminuído, processando-se a compressão. Quando uma certa pressão é atingida, provoca a abertura de válvulas de descarga. Então, a ideia é que a gente vai modificando a pressão
tá? Até que a gente chega ao volume desejado, então faz essa diminuição. Pressão e volume são grandezas que se associam, né? Então, a gente vai fazendo essa modificação na pressão até atingir o nosso volume desejado, e aí nesse momento que ele atingiu a pressão que eu desejo, atingiu o volume que eu desejo, é que a gente vai fazer, então, a abertura das válvulas em questão, tá? Por outro lado, o deslocamento dinâmico, a gente coloca o ar, tá, que é admitido, em contato com impulsores dotados de alta velocidade. A gente faz a aceleração desse ar, tá? Se a gente aumenta a aceleração, a gente aumentou a velocidade, né? E aí, esses impulsores vão transmitir esse ar. Então, a ideia do deslocamento dinâmico é justamente essa de fazer o aumento da velocidade com que o ar vai se deslocar e, a partir desse aumento de velocidade, fazer com que os impulsores transmitam essa energia a esse ar, tá? Então, basicamente, em relação aos compressores, são esses dois tipos que a gente pode destacar. Depois dos compressores, a gente tem a questão do resfriador posterior, tá? Que ele vai estar localizado após a descarga do compressor e ele permite retirar cerca de 65% a 80% da água que é contida no ar, porque quando a gente gera esse ar através dos compressores, a gente fica com uma grande concentração de água ali, que não é o que a gente deseja, tá? Então, através desse resfriador, a gente consegue retirar entre 65% e 80% dessa água, porque na saída desse compressor, onde está ligado esse resfriador, é onde a gente atinge a maior temperatura, e aí é nesse momento que o resfriador ele entra em cena e faz, então, o resfriamento dessa temperatura e, consequentemente, consegue estar eliminando a água, que nesse caso ela é indesejada, né? E aí depois a gente vai para o separador. Que é onde a gente vai ter retida a umidade que vai ser eliminada do ar no processo anterior, tá? Na sua parte inferior vai ter um dreno manual ou automático, nesse caso, cada vez mais a gente faz uso disso automático, então esse processo todo é automático, através do qual a água é condensada e expulsa para a atmosfera. Então a gente tem essa associação, a gente vai fazer essa separação, e aí nesse momento a gente vai condensar essa água e vai eliminar ela de vez do nosso sistema nessa terceira etapa. E aí a gente vem para o reservatório, que é onde a gente vai armazenar o ar comprimido que é gerado para que ele seja utilizado pelo sistema, tá? Vai resfriar o ar auxiliando na eliminação do condensado, compensar as flutuações de pressão em todo o sistema de distribuição e atuar como amortecedor de pulsações, tá? Então, ele tem a principal função dele é o armazenamento do ar comprimido, porque a gente precisa, como eu disse, é muito fácil da gente ter o escape desse ar, é muito fácil da gente perder o ar, então essa questão do reservatório é importante nesse sentido, de ele não estar com nenhum problema e não estar tendo vazamento de ar comprimido. Então essa é a principal função dele, fazer esse armazenamento, mas além disso ele desempenha algumas outras funções secundárias, podemos dizer assim. E aí a gente tem o secador, que é onde a gente vai ter a distribuição do ar
com valores de umidade baixa e tolerável nas aplicações, tá? Então, aí a gente já está fazendo a distribuição do ar comprimido que foi gerado pelo nosso compressor para os sistemas que vão fazer uso dele, nossos sistemas pneumáticos, né? E aí, como que é feita, então, essa distribuição? Como que esse ar comprimido, ele chega nos nossos componentes pneumáticos? Ele pode ser através de uma rede em circuito aberto, então a gente não tem uma realimentação, tá? A gente, ele chega até um certo ponto e ele não retorna, ou a gente tem uma rede em circuito fechado, que o ar comprimido ele fica circulando ali, que é o mais aconselhado, e a gente tem menos perda nesse sentido, tá? Ou ainda a gente pode ter as duas associadas, uma parte aberta e outra parte fechada, enfim. Mas o ideal é que a gente tenha um sistema fechado, evitando então que a gente tenha a todo momento que está repondo o ar comprimido, porque ele mesmo se realimenta e fica naquele ciclo dentro do nosso próprio sistema. Então, aí depois a gente vai fazendo uso através das válvulas, através dos cilindros, que a gente vai ver a seguir, faz uso desse ar, mas chega um momento que a gente precisa tratar ele porque ele já está carregando consigo diversas impurezas, diversas partículas, e isso, num sistema pneumático, como o ar ele é conectado a essas válvulas, a esses cilindros, a esses atuadores, por meio de pequenas mangueiras, quaisquer partículas, quaisquer impurezas, por menores que elas sejam, elas acabam interferindo, porque as mangueiras elas são geralmente mangueiras pequenas que fazem esse tipo de transmissão. Então a gente precisa fazer a eliminação dessas partículas, tanto sólidas quanto líquidas, tá? E para isso a gente faz uso do filtro. Além disso, a gente tem a questão da válvula reguladora de pressão. Então, dentro do nosso próprio sistema, a gente já faz uso de uma válvula que é para manter a pressão constante, porque como a gente viu, a gente faz tanto no processo de compressão como depois, a gente associa a pressão. A gente tem que estar sempre fazendo o controle dessa pressão para estar gerando esse ar para os nossos sistemas. E aí a gente faz uso, então, de uma válvula reguladora. E a questão do lubrificador, que vai fazer, então, vai lubrificar os aparelhos pneumáticos de trabalho e de comando, justamente para eles não perderem performance no momento que recebem esse... Só um pouquinho, tem alguém que não... Quem não conseguiu o ID, já conseguiu entrar, pessoal? Não, ele quer o ID, mas é o mesmo ID, ele está pedindo o ID novo, é o mesmo. Pois é, eu deixei fixo já para facilitar a entrada de todo mundo, não ficar É que a alterando outra todas as professora, aulas. todos vieram ID, né? Por isso. Ele não tá pedindo novo, é que ele não, acho que ele não veio ontem e ele não tem ID, pelo jeito. Ah, então é isso, então. Ah, mas alguém já respondeu ali. Obrigada quem respondeu para o colega ali. Espero que ele consiga entrar. Eu coloquei fixo, pessoal. Eu coloquei para não alterar e já fica mais fácil para vocês. O colega está entrando aqui, que pediu o ID. Coloquei fixo, que daí fica mais fácil para vocês não ficar alterando toda a aula, já fica mais prático. Mas agradeço quem respondeu ele ali. Continuando, então, essa questão do lubrificador é justamente para manter sempre o desempenho desses equipamentos, porque os instrumentos pneumáticos eles são mais sensíveis a determinados aspectos, questão de impureza, questão da sujeira mesmo que se acumula, então a gente precisa estar sempre atento a esses quesitos, tá?
E aí, para que a gente faz uso, o que esse ar comprimido ele aciona, tá? Então, a gente fala sobre os elementos de trabalho pneumático agora, tá? Então, a gente tem essa energia pneumática que é gerada, a gente transforma ela em movimento e em força através desses elementos de trabalho. Que elementos são esses, tá? Então, podem ser os cilindros, podem ser os motores, alguns atuadores que vão efetivamente trabalhar no nosso sistema, vão atuar, tá? E esses movimentos que são gerados, né, podem ser lineares e rotativos. E aí, alguns dispositivos atuadores são capazes de gerar um movimento linear e alguns outros dispositivos pneumáticos são capazes de gerar um movimento rotativo. Então, quando a gente fala, por exemplo, dos cilindros, a gente está falando desse movimento linear. Então, o cilindro pneumático, seja ele de simplização, de duplação, de outros que a gente vai ver, nós vamos ver 4 tipos de cilindros, a gente tem essa nossa finalidade de movimento linear, tá? Já quando a gente está falando de motores de giro contínuo ou do cilindro de giro limitado, então a gente tem um cilindro capaz de realizar esse movimento, a gente faz um movimento rotativo, tá? Então, alguns fazem um movimento, outros fazem outro, isso depende do nosso instrumento que a gente vai estar utilizando. Então, o cilindro de simples ação, eu trouxe a imagem dele aqui, tanto a simbologia dele na parte superior, nessa parte superior aqui, quanto os recortes dele, 3 recortes de um cilindro, quanto o cilindro mesmo, propriamente dito, um cilindro que vocês vão encontrar efetivamente na indústria. Tá? Então, eles vão realizar trabalho através do recebimento do ar comprimido em apenas um dos lados, por isso ele é um cilindro de simples ação, porque ele recebe o ar comprimido em um dos lados dele. Tá? E, em geral, o movimento de avanço é o mais utilizado para atuação com ar comprimido. Tá? E aí, ou seja, ele vai estar retraído no momento em que ele recebe o ar comprimido, ele vai fazer um movimento linear de avançar. O ar comprimido é utilizado somente para fazer essa questão do avanço. Para fazer o retorno, a gente pode ter esse retorno através de mola, tá? Ou através da atuação de uma força externa. Tá? Pode ser que ele pode ser ao contrário, posso sair com ele avançado, ter o ar comprimido para recuar ele, tá? E aí o avanço dele ser por mola. Mas é pouco usual. O mais usual é fazer o avanço pelo ar comprimido e o retorno geralmente por mola, tá? E aí a força da mola é calculada apenas para que se possa repor o êmbolo do cilindro à sua posição inicial com velocidade suficientemente alta sem absorver energia elevada. Então, a gente pode controlar o avanço dele, né, o quanto ele vai avançar, a velocidade, mas o retorno por mola, o ideal é que seja sempre o mais rápido possível, que a mola faça esse retorno dele o mais rápido possível. Já quando a gente fala do cilindro de dupla ação, tá? A gente vai receber o ar comprimido nos dois lados. Então, a gente vai ter a entrada de ar comprimido em ambos os lados do cilindro, tá? E aí a gente vai ter, então, tanto o processo de avanço quanto o processo de retorno sendo realizado pelo ar comprimido, pelo movimento gerado pelo ar comprimido. Tá?
Então, o sistema de comando permite ao ar atingir uma câmara de cada vez, exaurindo o ar retido na câmara oposta. Assim, quando o ar comprimido atinge a câmara traseira, estará em escape a câmara dianteira e o cilindro avança. Ou seja, eu vou receber ar comprimido de uma vez em cada uma das minhas entradas. Quando eu receber na entrada da parte de trás, eu vou ter o impulso necessário para fazer o cilindro avançar. E aí, no momento que eu passo a receber ar comprimido na entrada mais à frente, tá? A gente vai ter, então, a entrada do ar comprimido nessa e a saída do ar comprimido na de trás, fazendo com que o cilindro retorne. Aqui tem até uma imagem que indica o momento do avanço, então o ar comprimido entrando na seta azul escura ali naquela imagem, impulsionando o nosso cilindro, e aí saindo pela outra entrada de ar, então mais um verde água ali. E aí, para fazer o retorno, seria ao contrário, a gente teria aquela seta verde água entrando, o ar comprimido, e na azul escura saindo, e aí o processo de retorno, tá? Então, quando a gente fala do de simplização, a gente faz o avanço dele, na maioria das vezes, pelo ar comprimido, e o retorno por mola. E quando a gente fala do de duplação, não. A duplação, em ambos os casos, tanto no avanço quanto no retorno, a gente vai estar trabalhando com ar comprimido. Além desses dois, que são os mais usuais, tá? O cilindro de simplização e de duplação são os dois tipos mais usuais no âmbito industrial. A gente até teria eles para mostrar e para colocar eles para funcionar lá na escola, porque são os mais utilizados. Eu vou falar de outros dois que não são tão comuns assim, mas eles também existem. O primeiro deles é o cilindro de haste passante. Tá? Então, nesse caso, a gente consegue efetuar trabalho em ambos os lados ao mesmo tempo. Tá? Então, e pode-se também utilizar um dos lados somente para acionamento de elementos de sinal. Como eu disse no de duplação, quando a gente tinha entrada de ar comprimido em um dos lados, a gente tinha saída pelo outro. A gente não tinha os dois lados funcionando de forma simultânea. No de haste passante, não. No de haste passante, a gente tem o funcionamento desses dois lados do cilindro funcionando da mesma forma. Tá? Então, essa é a diferença dele para o outro, mas isso, a aplicação desse tipo de cilindro, ela precisa ser muito cuidadosa, dependendo de onde a gente vai utilizar, porque como eu posso, de repente, por uma falha no sistema, colocar no lado indesejado ou colocar nos dois ao mesmo tempo, e aí o cilindro vai se movimentar para o lado que eu não queria que ele se movimentasse. O de duplação não, o de duplação é mais fácil da gente fazer o controle, é mais fácil de garantir a segurança de que ele vai só avançar e só recuar quando eu estiver colocando o ar comprimido nele. Nesse caso, não, ele pode ir para qualquer um dos lados a qualquer momento, e isso precisa ser avaliado se é interessante. E aí a gente entra no principal assunto relacionado à pneumática, que é a questão das válvulas. Os cilindros, eles têm bastante aplicação, principalmente em parte de esteiras, em sistemas totalmente automatizados, onde a gente faz uso dos cilindros para empurrar o que está passando pela esteira, de repente, para algum reservatório, para passar eles de um lugar para o outro, mas as válvulas pneumáticas são realmente aquelas que ganham maior força e são as mais utilizadas nas indústrias. Tá? Então,
elas são responsáveis por comandar e influenciar o fluxo de ar comprimido, e a gente pode dividir elas em 4 tipos, tá? Então, a gente faz uso dessas válvulas para vai mandar o ar, eu vou parar a transmissão do ar comprimido, eu vou controlar o quanto de ar comprimido está entrando, o quanto de ar comprimido está saindo. Eu vou, como no caso da válvula reguladora de pressão que eu falei antes, eu vou fazer uso desse tipo de válvula para controlar a pressão que eu vou estar colocando no meu sistema. Então, a gente pode citar 4 tipos de válvulas. As válvulas direcionais, que são as mais utilizadas, que são as que comandam a partida, parada e o sentido do atuador. Então, por exemplo, eu tenho que ter uma válvula associada ao meu cilindro, que é o meu atuador. Então, eu vou ter a minha válvula exercendo, de alguma forma, o comando, o controle do meu cilindro, mandando ele avançar, mandando ele recuar, tá? E aí a gente tem, depois eu vou falar, quantas vias essas válvulas vão ter, tá? A direção, enfim. E a segunda válvula de bloqueio, tá? Então é quando a gente tem o bloqueio do fluxo do ar, preferencialmente num sentido, e a liberação dele no outro sentido. Então, quando a gente precisa ter esse controle de eu tenho que parar de mandar ar comprimido para um lado e tenho que passar a mandar ar comprimido para o outro, ou vice-versa, eu faço uso dessa válvula de bloqueio. Por exemplo, se eu tenho 2 cilindros e hora eu tenho que trabalhar com um, hora eu tenho que trabalhar com o outro, eu instalo uma válvula de bloqueio entre eles e aí ela vai fazer o controle de vai mandar para um ou vai mandar para outro esse ar, vai liberar essa passagem desse ar comprimido para que esses cilindros eles atuem no nosso sistema. Tá? A válvula de fluxo influencia a vazão de ar comprimido, então através dela eu consigo controlar o quanto de ar comprimido eu vou estar enviando para os meus atuadores, porque hora eu preciso mandar mais, hora eu preciso mandar menos. Pensem num motor, de repente, hora eu preciso que ele gire com maior torque, hora eu preciso que ele se movimente menos. Então, eu preciso ter um controle do quanto de ar eu vou estar colocando, porque dependendo do quanto de ar é o quanto eu vou ter de pressão associada e, consequentemente, de movimento. E a questão da válvula de pressão, então, que influenciam a pressão do ar comprimido ou são comandadas pela pressão. Tá? Então, ou ela vai fazer o controle da pressão que vai estar no meu ar comprimido, ou se eu atingir uma determinada pressão, eu vou fazer essa válvula atuar ou não. Tá? E aí, quando a gente fala de esquemas pneumáticos, tá? A gente usa símbolos para descrever essas válvulas que são emissoras de sinal, de comando, para as válvulas direcionais. Então, a gente tem de 2 a 5 vias. Então, esse símbolo eles não caracterizam o tipo de construção, mas a função. Então, os símbolos que a gente atribui às válvulas, a gente vai ver, eles não estão relacionados à maneira construtiva, eles não estão associados a que tipo de material, simplesmente eles estão associados à função que ela desempenha. Tá? E aí aqui a gente tem a indicação das posições das válvulas simbolizadas por quadrados. Então é assim que a gente sabe quantas posições a válvula ela possui. Tá? Então, dependendo do número de quadrados que eu tiver, é o número de posições que eu vou ter na minha válvula. Tá? E aí, em relação ao número de vias, tá? Então, está associado ao número de conexões de trabalho que a válvula possui.
são considerados como vias a conexão de entrada de pressão, conexões de utilização e as de escape. Para fácil compreensão, o número de vias de uma válvula de controle podemos também considerar que. Então, quando a gente geralmente tem essas duas opções aqui. Quando a gente tem esse Tzinho, tá? Indica bloqueio, então eu só tenho uma via ali, ou seja, eu só vou passar ou não passar, eu vou bloquear a passagem. Já quando eu tenho a seta, eu indico passagem. Eu tenho duas vias, eu posso ir e posso retornar. Tá? Então, depois a gente vai ver um exemplo de uma válvula para indicar, então, quantos tipos ela tem. Então, aqui, por exemplo, a gente tem só para gerar um detalhe. Isso aqui é só para gerar quantas ligações a gente tem, quantas conexões. A gente não está associado ao sentido de fluxo. Mas, por exemplo, aqui a gente teria uma seta, ou seja, ele teria duas vias. Aqui a gente já teria na do meio 4 vias, porque a gente tem duas setas, cada uma representa duas vias. E do lado também a gente teria 4 vias. Então, independente se as setas vão estar retas, se as setas vão estar em diagonal, o número de vias está associado às setas. Quando eu tiver as setas, eu tenho duas vias, e quando eu tiver o Tzinho, eu vou ter uma via só associada. Então, por exemplo, se eu tivesse... Deixa eu tentar desenhar aqui. Se eu tenho uma seta associada a esse T, eu tenho duas vias associadas à minha seta e uma via associada ao meu T. Então, essa aqui seria uma válvula de 3 vias. Eu poderia, por exemplo, ter um T aqui nesse aqui. Então, eu teria uma válvula de 5 vias nesse caso, tá? Então, esse tipo de informação, ele está sempre associado à válvula, e aí, dependendo do número de vias, é o quanto, podemos dizer assim, de mangueirinhas de ar comprimido ele vai receber em cada uma dessas vias, tá? Então, quanto mais vias, mais eu vou ter essas ligações e mais coisas eu vou conseguir estar realizando com a minha válvula, tá? Então, em relação ao número de vias, seria isso. Quando a gente fala desses fechamentos, então, que são os T's, a gente vai ter sempre essa associação. Então, por exemplo, nesse primeiro, eu teria duas vias, porque eu tenho os dois T's e cada T está associado a uma. Nesse caso, eu teria 3, um do meu T e 2 vias da minha seta. E aqui eu teria 2 de cada uma das setas e mais o T eu teria 5 vias.
tá? Geralmente é isso, elas são associadas de 2 a 5 vias cada válvula, tá? E aí a gente vai saber justamente isso. Quando a gente tem essa de 2 vias, a gente está indicando uma de bloqueio, então a gente vai ter a passagem ou não do ar comprimido pela válvula, é justamente essa a função dela, ou ela vai permitir a passagem ou ela não vai permitir. Ela não vai fazer o que a válvula direcional faz, por exemplo, justamente associando ao nome, que é ora direcionar o envio do ar comprimido para um lado, ora para outro lado, porque ela permite a passagem em ambos os lados, tá? Então, mas os próprios nomes das válvulas já sugerem o funcionamento delas. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Se alguém já trabalhou, já mexeu em alguma dessas válvulas? Eu não sei qual a formação, em que vocês trabalham, na verdade, se trabalham na área de mecânica mesmo ou trabalham em alguma outra área que faz uso de alguns desses dispositivos. Tá todo mundo calado hoje. Estão vendo o jogo. Eu Acho que a maioria trabalha com hidráulico, acho. É com hidráulico, né? Não, Leandro. É. E aí, Leandro, cadê tu? Amanhã vai ser hidráulico. Tá lá. Apesar de não conhecer muito, o cara trabalha com hidráulico. Eu, pelo menos, né? A gente conhece essa simbologia aí mais na parte hidráulica, né? Na parte pneumática a gente não mexe tanto. Amanhã a gente vai ver, amanhã vai ser sobre hidráulica. Tem algumas... E é bem parecido. Isso eu ia falar. Tem coisas que são semelhantes, né? Tipo, que a gente pode associar e entender da parte pneumática através da parte hidráulica, tá? Mas sempre tem, de uma área para outra, tem algumas diferenças. É a mesma coisa que quando a gente for falar de sensores, por exemplo. A gente vai ter uma gama de sensores, tem diversos tipos de sensores. E aí a gente tem um princípio geral, a gente tem uma ideia geral sobre, mas cada um tem a sua particularidade. A questão de pneumática, ela é mais utilizada em indústrias que trabalham com sistemas automatizados, mas no intuito de esteiras, de movimentação de carga, então de colocar, eu tenho uma esteira, pensem numa esteira onde está passando diversos componentes, diversos produtos, diversas caixas, enfim, o que estiver passando pela minha esteira. E aí eu tenho classificações. E aí eu faço uso, por exemplo, dos cilindros, para quando for um metal, eu colocar em determinado recipiente, quando for um outro tipo, eu colocar em outro. Então eu faço porque o cilindro eu consigo ativar ele e aí ele faz o deslocamento do meu material de uma forma mais segura nesse sentido do que está utilizando outros tipos de processo, né? Mas quando a gente fala de indústrias mais do tipo que a gente tem aqui em Rio Grande, onde precisa de um trabalho mais pesado, não tão detalhista, o hidráulico ele ainda é mais utilizado, porque ele, podemos dizer assim, ele aguenta mais o tranco, tá? Os dispositivos hidráulicos, eles aguentam mais o tranco do que os dispositivos pneumáticos, que são muito mais sensíveis, né? Em sacadeira é usado bastante pneumática, né? Nas fábricas de adubo. Eu cheguei a ver alguma coisa.
Pois é, eu também vi. É Uns cortes aqui. utilizado para a questão de, até para fazer o fechamento, né? Então, utiliza o ar comprimido para fazer esse processo, mas Prensa saco. são... Hã? Na hora de prensar o saco ali para fazer Isso. Aí faz uso da pneumática, né? Porque aí consegue, através do ar comprimido, fazer essa... E fica muito mais vedado também, né? Quando a gente faz esse fechamento fazendo uso do ar comprimido. Sim, instrumentação, parte de caldeira também é com ar comprimido, né? Quando a gente fala bastante de automação, a gente associa muito à pneumática, porque é muito mais fácil a gente fazer o controle de dispositivos pneumáticos, tá? Então, em sistemas bem automatizados, mais avançados, se tende a se utilizar mais a pneumática, porque é mais fácil de fazer esse controle, né? Sim. Mas isso é pensando assim, numa empresa que está sendo construída do zero, né? Uma parte de uma empresa que nem a Yara está fazendo uma parte de uma planta nova que vai ser boa parte dela automatizada. Então, tu tá pensando já desde o início. Quando a gente fala de sistemas que já são implementados, fica mais difícil tu sair dessa parte hidráulica para ir para a parte pneumática, porque a empresa já tem aqueles sistemas todos funcionando, né? Então, tu adapta da maneira que dá. Mas quando tu começa do zero, tu tende a fazer uso mais dessa parte pneumática, a não ser, claro, que a tua aplicação não a sirva para isso, né? A gente trabalha no Tecom, e aí lá as máquinas, no caso, né, elevação de carga tem que ser tudo com óleo, como tu falou, para a fato da força, tudo, né? Tem os guris aí também que trabalham com as plataformas elevatórias aí, que também a parte da segurança ali, né? O pneumático, se vazar, ele Assim, vem embora. vaza de uma vez só, né? Porque o pneumático ele tem um limite, como eu disse, de até 1 tonelada. Então, quando a gente está trabalhando com altas cargas, até próximo, até às vezes inferior a 1 tonelada, mas próximo disso, já tende a não ter uma performance tão boa. E aí tu faz uso de dispositivos mais robustos, né, que conseguem desempenhar melhor esse papel. Porque, como eu disse, os dispositivos pneumáticos, eles são muito mais sensíveis. Eles são de menor porte, eles exigem maiores cuidados, e aí, dependendo da aplicação, tu não pode, vai estar, dependendo do local que ele está sendo utilizado, demandar todo esse cuidado, né? Sim. Tu não pode correr o risco de estar elevando alguma coisa, por exemplo, mais pesada, e aí escapou e parou de chegar ar comprimido e aquilo despenca do nada. Em termos dessa segurança, acho que a hidráulica ela é mais confiável, né? Nesse sentido, tu tem que pensar bem nesses aspectos, né? Porque se tu vai trabalhar com muito pesados, pode ter uma falha, ou se tu... porque acontece, às vezes, de uma hora para outra as coisas param de funcionar. Isso é regra, principalmente na automação, e aí tu não tem o que fazer. Então, tu tem que tentar, quando pararem de funcionar, garantir a maior segurança que tu puder, né? Então, nessa questão, dependendo do que tu vai usar de dispositivo pneumático, tu não consegue. Parou de chegar o ar comprimido, ele vai recuar ou ele vai ceder, dependendo do dispositivo que tu está usando. E aí tu não consegue garantir segurança nesse sentido. Sim, até peso, né? Sei lá, 30 toneladas aí não teria. Eu acho que não teria como levantar com pneumático, ou teria? Não, pneumática é aconselhado até 1 tonelada, assim, para te ter um grau de segurança considerado. Tá, o esquema das rodas do caminhão ali que
o eixo traseiro dos caminhão que eleva com uma bolsa ali de ar, né? Como funciona aquilo? É que ele Com a falou aí, carreira. só que a pneumática levanta um prédio, se for preciso, né? Só que Sim, só. tem os bolsões aí que levantam prédios com bolsas, né, de ar, né? E não deixa de ser a pneumática aí, né? Não deixa de ser, hã? Só não tem tanta segurança. Não, ele até é Sim. que essas bolsas de ar, elas são a pneumática, mas não é essa maneira como eu apresentei aqui, em que o ar ele vai ser gerado pelos próprios dispositivos pneumáticos, né? Daí dessa forma a gente tem que ter um peso menor. Essas bolsas de ar, elas já foram vamos dizer, um caminho que se tomou para se utilizar a pneumática para determinadas formas, mas já com uma concentração considerável armazenada ali, né? A gente não precisa estar fazendo a geração a todo momento, a gente já tem uma quantidade considerável armazenada e dessa forma a gente consegue fazer a elevação de maiores toneladas, maiores pesos. Porque pensem em ter que estar todo o processo que eu mostrei de geração do ar comprimido para conseguir sustentar esse tipo de peso. Tá? Então, a gente precisa ter um processo de armazenagem muito bom o suficiente para conseguir fazer isso. Mas é possível, mas se a gente tem uma falha, nesse caso, meio que a gente não tem o que fazer, né? Em questão de segurança, porque a gente vai ter o retorno, vai baixar, enfim, dependendo da aplicação. E aí, quando a gente está falando de caminhão, por exemplo, bom, a gente só não ter ninguém ali embaixo ninguém perto ali que não teria tanto risco. Mas pensem num elevador, por exemplo, subindo e tendo pessoas trabalhando lá embaixo. E aí tem um problema no sistema pneumático, o elevador desce. Então, nesses Sim. quesitos que a gente precisa garantir uma maior segurança, né? Uhum. Mas tudo que a gente faz uso de alguma forma do ar para estar ou levantando ou realizando alguma outra tarefa, está associado à pneumática e algumas, vamos dizer assim, vertentes que eles vão dando a esses tipos de sistema, né? Mais alguém, pessoal, trazer alguma coisa? Não, tranquilo. Por mim era isso aí. Não, tranquilo. Em relação às questões que a gente vai ter sobre, tá? Então, a gente vai ter, para citar uma pergunta básica sobre o que é pneumática, né? Citar 3 vantagens e desvantagens. Eu elenquei ali várias vantagens, acho que umas 4 ou 5 desvantagens da utilização da pneumática. O que são os compressores e como podem ser classificados. Então, a gente viu sobre isso, a gente viu que eles têm 2 classificações sobre deslocamento rotativo e deslocamento linear, né? Os equipamentos que compõem o processo de produção e preparação do ar comprimido. Então, também tem lá na aula, eu trouxe. E aí a questão da energia pneumática, ela é transformada em movimento e força através dos elementos de trabalho, e esses movimentos podem ser, eu falei sobre isso, até citei que alguns dispositivos geram o tipo de movimento e outros geram outro tipo de movimento, tá? Então, são 1, 2, 3, 4, são 5 questões associadas ao pneumática, mas como vocês podem ver, são questões bem simples sobre essa parte do material, tá? Eu já teve gente me mandando as questões de ontem, tá? Então eu já vou corrigir, já corrigi, inclusive. Quem quiser
fica à vontade para fazer e me mandar também sem problemas, tá? Como eu disse, eu passei a aula de pneumática para hoje, tá? Porque eu não sabia como ia ser a presença de vocês e como ia ser em relação aos jogos, tá? Mas fiquei bastante satisfeita em ver que tivemos uma alta participação mesmo, tendo jogo, e muitos tenho certeza que gostariam de estar assistindo, mas estão assistindo a aula, tá? Ninguém dá bola para futebol aqui. Hã? Ninguém dá bola para futebol, ainda mais nós sendo colorado ainda, dá menos ainda. Não, mas é que eu falei até no início da aula, os Colorado até não teriam desculpa, né? Porque o jogo é mais tarde. Então, teriam tempo para acabar a aula e ver. Mas sempre tem aquele também que é colorado e gosta de secar, então acaba assistindo aos 2 jogos. Mas a gente tem que acabar esse curso, não podemos dar a bola para jogo. Tá louco? Falta pouco agora. Pois eu não... É a primeira turma que eu tô dando aula para mecânica. Eu dou muita aula para eletro, porque, cara, eu sou técnica em eletrotécnica. E aí... mas pelo que eu vi, vocês já estão... Vocês estão no último módulo? O último módulo acaba o mês que vem agora. Não, a última matéria agora, mês que vem. Agora terminou essa é outra matéria. Só falta essa vai matéria até e mais sexta. uma. Essa então, vai até mais sexta. uma matéria e termina. Só mais uma matéria e termina. Então não dá para vacilar. Não dá para deixar na reta. Se quiser ver jogo, que veja. Quem não quiser, não temos o que fazer. Não tem problema. Estudioso. O Johnny é Ninguém estudioso. Ninguém é criança, né, Tainá? Quiser ver jogo, pode ir ver jogo. Com certeza. Asqueroso. Mas tá... Não, tá certo. Não dá para vacilar no final, faltando tão pouco. Já passaram tanto trabalho para chegar aqui. E aí, no final, se entregar. Então, vão terminar as aulas pelo... Não vai ter mais aula presencial para vocês, vai ser tudo EAD. Vão terminar o curso à distância. Esse módulo foi certinho, todo módulo certinho em EAD. Mas nós estamos mesmo estamos pelo conhecimento. Se tiver que ter mais 3, 4 meses de aula, não tem problema. Tá louco? Para com isso, cara. Eu acho que mais um mês a gente faz 2 diplomas, né? Aí a gente pega o de elétrica junto. Mas o mês de elétrica pode ser? Eu sei que, cara, para mecânica eu não sei, mas eles estão para abrir a turma de automação, e aí quem fez eletro praticamente faz um módulo só, se juntar o número de disciplinas, porque tem muita disciplina em comum. Eu vou dizer para vocês que eu fiz eletro no IF, depois eu fui fazer o técnico em automação, eu cursei uma disciplina no primeiro semestre, uma no segundo, 2 no terceiro e no último eu fiz o TCC. Porque tem muitas disciplinas em comum, principalmente eletro com automação. Mecânica vai ter aquelas disciplinas básicas do primeiro módulo, de cálculo, de desenho, de coisa. Mas não sei o quanto daria para aproveitar. Mas de eletro e automação eu sei que dá um monte. Eu sei porque eu fiz para aproveitar e já ter outro curso. Da mecânica eu acho que não tem muita coisa, não. Eu acho que deve ser só o primeiro semestre que devem ter disciplinas comuns para nivelar de informática, cálculo. Essas aí deve aproveitar, mas depois foge um pouco. Talvez se tivesse o curso de eletromecânica, aí seria, mas no caso acho que não tem também. Ali não tem. Eu até acho porque que dá 1 ano e 5 meses. Para vocês terem uma ideia, isso que eu estou dando para vocês em 5 aulas é praticamente uma disciplina, cada tópico desse é uma disciplina em automação. Em eletro também, CLP é uma, comandos é outra, e aí a parte de hidráulica e pneumática que a gente junta. Então, é um apanhado muito geral aqui para conseguir
em 5 Teve aulas Santa Maria, Pelotas, teve tudo, não me engano. para dar esse conteúdo. Tá, pessoal? Mas o conteúdo de pneumática hoje era esse. Quem não for assistir jogo e quiser aproveitar para fazer as questões, fica à vontade, pode me mandar que eu vou corrigindo, tá? E já vou avaliando vocês, tá? Fazer a Não, chamada. Também não é assim, não vou assistir o jogo. A gente deixa em segundo plano. A gente deixa em segundo plano, mas não é que não vai assistir, né? Tá? Mas a minha ideia amanhã, a aula também, se ela acabar por volta de umas 8 e pouco, é até dar um tempo para vocês fazerem os exercícios que já foram, porque eu sei que para vocês é complicado, fora do horário de aula, estar disponibilizando um tempo para estar fazendo. Tá? Então, a gente discutir essas questões no final da aula de amanhã, e aí quem tem alguma dúvida já está retirando para não deixar acumular tudo para o final, tá? Então, vou tentar encaixar isso na aula de amanhã para vocês não estarem tendo que disponibilizar muito tempo fora da aula para estar resolvendo, tá? Eu sei que isso, para quem trabalha, é complicado. Às vezes trabalha no final de semana e pouco tempo, ainda mais que é uma disciplina curta, quando pensou já acabou, então vocês não vão ter tanto tempo assim para estar fazendo esse trabalho, tá? Tem que te entregar até quando essa lista aí, professora? Eu deixei eu pedir, porque geralmente a gente faz a avaliação em seguida que acaba a disciplina, mas como era uma disciplina muito curta, eu pedi um prazo maior para estar entregando as notas. Então, vocês têm até o dia 9 para me entregar, tá? Tá bem, obrigado. Nada. Adão. Bruno Freitas. Carlos Eduardo. Aqui. Diego. Aqui. Dione. Aqui. Douglas. Eric. Eu. Felipe. Fernando. Aqui. Isair. Jean. Josué. Aqui. Leandro Ortiz. Aqui. Leandro Sena. Aqui. Luan. Lucas. Marcos Alexandre. Aqui. Maurício. Patrick. Paulo Renato. Rafael Garcia. Aqui. Rafael Gonçalves. Eu aqui. Rafael Paz. Aqui. Ronaldo. Selemias. Presente. Tainã. Walter. Aqui. Certo, pessoal? Então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, mais nenhuma pergunta, era isso que a gente tinha para hoje. Espero vocês amanhã. Ok. Ok? Ok. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.